Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando mais uma vez que depois de amanhã, 18 de agosto, eu estarei em São Paulo ministrando o workshop Terapia dos Fractais. O ano passado nós fizemos, esse ano nós vamos repetir. Tem aí o folder aí no seu monitor. Você está vendo aí, dia 18, das 9 às 18 horas, ali na Bela Vista, na região da Paulista. As inscrições viviane.evento@hotmail.com. Tem uma ou duas vagas ainda. Se você quer saber sobre fractais e a sua eficiência, esteja no workshop neste sábado. Sem muitas delongas, um fraterno abraço para todos que nos prestigiam todas as quintas-feiras. E hoje nós trazemos um assunto deveras importante na área médica. Estou aqui com o nosso entrevistado, Dr. Ciríaco Aterino Cotsias, que vai falar tudo sobre nariz, ouvido e garganta. Ele é otorrinolaringologista e é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Espero poder corresponder às perguntas que vais me postar. Eu espero que nós tenhamos tempo nessa uma hora que passa voando quando o assunto é bom. E hoje eu vou começar, Dr. Ciríaco, com umas curiosidades, vamos dizer. Vamos tentar derrubar mitos, que tem muito mito nessa área. Por exemplo, eu sou ex-fumante. Como ex-fumante, deixei de fumar há 5 anos. Quando eu fumava, eu tinha muito pigarro, que chama de pigarro. Mesmo deixando de fumar, ainda continuo com esse... O que vem a ser o pigarro? Veja, vamos pegar a situação do tabagismo. O fato da pessoa parar de fumar não quer dizer que ele vai ter uma situação de via aérea igual a uma pessoa que nunca fumou como eu. A vantagem de parar de fumar é que as zonas não lesadas vão ser preservadas. Eu gosto muito de fazer uma analogia da via aérea com a esteira rolante da bagagem que a gente pega no aeroporto. Então, a rodinha seriam os cílios que revestem toda a via aérea. E a borracha seria o muco. Então, a via aérea, nariz, laringe, faringe, brônquio, ela é revestida por um epitélio chamado muco ciliado. Então, o cílio, a rodinha, o muco, a borracha, em 2 camadas, uma camada gel, uma camada sol. Por que isso? Gel mais dura, sol mais fluida, que fica na superfície. Toda partícula que a gente inala ou inspira, ela gruda nesse gel e a gente deglute. Isso é um fenômeno que funciona 24 horas por dia. Quando eu fumo um cigarro, eu paraliso esse sistema mucociliar por cerca de 20 minutos. Cada cigarro? Se eu fumo muito, eu vou mudando o padrão de revestimento da via aérea. Porque o cigarro ele não lesa a via aérea só pelo conteúdo químico da fumaça, que tem mais de 40 produtos químicos, mas pela temperatura. Então, o que o organismo faz? Eu tenho que me proteger da agressão química e da temperatura. Então, eu substituo esse epitélio mucociliado por um epitélio só epitelial, só pele. Mais grosso, mais resistente, mas menos funcionante. E daí eu respondo a tua questão. Então, o muco, que produz-se sempre, para ter uma ideia, entre o nariz e a garganta, a gente produz mais de 1 litro de muco por dia. A gente nem vê. Nem uma percebe, pessoa normal, porque isso funciona diretamente, a gente engole e não percebe. Então, se tu tens um epitélio que não tens o cílio para carregar esse muco produzido, tens um epitélio que retém o muco, o que acontece? Só resta o pigarro para a gente fazer a toalete da via aérea. Então isso é perene? Isso é perene. Puxa Obviamente, à medida que se o tempo de fumo não for muito longo, essas áreas de metaplasia, como a gente chama de modificação do epitélio, não são tão extensas. O meu foi quase 40 anos. Então, certamente, algum grau de pigarro vai continuar tendo, e a gente vê muito isso quando a gente faz um paciente faz uma cirurgia. O paciente faz uma anestesia geral, na anestesia geral o paciente é entubado e quem faz a ventilação é o anestesista. O pós-operatório de um paciente fumante, o que vem de secreção, a pessoa não imagina, porque esse mecanismo de eliminação está comprometido, então só resta, então tem que fazer fisioterapia pós-operatória, porque senão a gente passa a ter complicações da via aérea quando a indicação da cirurgia for por outro motivo. Então, sobre esse aspecto, eu vou ter sempre essa coisinha. Um mito que dizem, você chupa um pedacinho de pau de canela. Existe algum paliativo
para o... Veja, eu acho assim, com relação ao pó de canela, eu desconheço qualquer fundamento científico. Mas tem algumas medidas, assim, diárias. Por exemplo, se tem o hábito de hidratar, toma água. Por exemplo, como tu, eu falo o dia inteiro fazendo consultas. Então, eu sempre tenho um copo de água na minha frente e vou tomando em pequenos goles o dia inteiro. Segundo, ar-condicionado. Manter limpo numa temperatura não muito baixa, porque o ar-condicionado resseca a via aérea e piora o pigarro. Piora? Sim. Sim, claro, porque resseca. Terceiro, o uso de cafeína. Então, cafeína tem no café preto, no chá mate, no chá verde, no chimarrão, na Coca-Cola, na Pepsi-Cola. Isso é uma substância que resseca a via aérea. Então, se a pessoa já tem, pelo pós-tabagismo, um pigarro, essas substâncias ressecam mais a via aérea e potencializam o pigarro. Puxa vida. E muitas vezes, fazendo essas medidas muito pequenas, chocolate, que eu esqueci, tem muita cafeína também, então, não é que não possa usar isso, mas vai ter que usar com moderação e não esquecendo o efeito de soma. Porque às vezes a pessoa chega no meu consultório, não, doutor, eu só tomo 3 xícaras de café por dia. Mas em contrapartida, eu como um pedacinho de chocolate, tomo um chá preto depois do almoço, então o teor de cafeína diária é muito alto. Então tem que cuidar nesse efeito somatório. Tá? Então eu acho que é extremamente. E outra coisa muito prevalente hoje em nosso meio é refluxo. Puxa vida, isso sim. E isso é uma causa importante do pigarro. Bem lembrado. E tem muitas pessoas que vão ao consultório que acham que tem pigarro por um problema na garganta. E quando eu digo que a origem é no estômago, as pessoas dizem, bom, mas como, doutor, se o problema está aqui, como é que eu sinto aqui? Porque o efeito químico do suco gástrico no esôfago terminal não precisa chegar na garganta. Cria um arco reflexo, explicando de forma mais leiga. O nervo que inerva, que dá sensibilidade à laringe, é o mesmo que dá ao esôfago. Então, se eu tenho uma irritação na entrada do esôfago, ou seja, no limite entre o esôfago e o estômago, eu posso, por irritação desse nervo, sensibilizar a garganta. E, às vezes, a presença física mesmo do suco gástrico vindo até a garganta. Terrível. Eu tive um dia desse. Terrível. E isso potencializa. Então, no seu caso, então, tem o aspecto do fumo, mas certamente tem aspecto refluxo. Por quê? As pessoas estão com sobrepeso, estão mais sedentárias, comem muito rápido, isso tudo vai associando. Normalmente as coisas são sempre multifatoriais, nunca tem um fator só, né? Isso é importante. E se a gente não tiver o cuidado de avaliar o todo, a gente vai deixar algum ponto importante para trás. Ótimo. Continuando na garganta, onde nós começamos, outra curiosidade, muita gente, primeiro, muita gente tem uma leve inflamação na garganta, corre na farmácia, se automedica com pastilhas disso, pastilhas daquilo. Dizem, na leiguice na rua, dizem que isso é prejudicial porque existe uma flora bacteriana, vamos dizer assim, que protege a nossa garganta. Vamos ver, o senhor já vai confirmar já isso ou não. Em a gente fazendo essa besteira inadvertidamente, nós podemos dar cabo delas, permitindo com que outras bactérias venham com mais força. É real essa... Veja, o conceito de que o uso de antibiótico de forma inadequada muda a flora bacteriana, isso é cabal. Todos nós na boca temos uma flora bacteriana, que não é só bacteriana, tem vírus, tem fungos que vivem de forma saprófita, ou seja, vivem da garganta do hospedeiro, mas contribuem ao hospedeiro promovendo uma defesa local. Tá? Então, se a gente usa um antibiótico por via oral, normalmente, não necessariamente a pastilha, porque o teor de antibiótico na pastilha é muito pequeno. Então, cientificamente falando, é muito difícil que uma pastilha possa promover essa alteração propalada. Okay. O conceito afirmado é correto. A dosagem que tem na pastilha é insuficiente, claro, usando na dosagem habitual, que a pessoa vai chupar 4, 5 pastilhas por dia. Obviamente, se usar uma superdosagem, pode chegar ao que está acontecendo contigo. Mas eu vou ilustrar melhor esse conceito. Por exemplo, nós temos flora bacteriana, saprófita, em outros órgãos. Temos no intestino, nos órgãos genitais, e que tem um papel de funcionamento do órgão. Então, mulheres que com frequência vão lá, vamos supor, está com uma infecção de garganta, eu dou antibiótico. Toma antibiótico, fica bom da garganta, daí a mulher liga para o médico depois de algum tempo, doutor, eu estou com ardência no órgão genital e estou com corrimento. O que aconteceu? Aquele antibiótico, que era um antibiótico de largo espectro,
ele afetou a flora da garganta, mas afetou a flora vaginal. E com isso, aniquilou a bactéria e predominou Cândida, que é um fungo. E a pessoa acaba tendo uma candidíase por esse mecanismo. Eu usei um antibiótico com um objetivo X e acabei tendo um efeito colateral, porque ele atingiu uma flora que é importante, no caso, para a genitália feminina. Então, é o mesmo conceito. Só que em pastilha, respondendo, eu não acho que a quantidade da pastilha possa gerar isso. A pastilha, na verdade, pouco ajuda. Eu quis falar da automedicação, né? Mas a automedicação, isso é perfeito. Tanto é que, felizmente, fizeram uma lei aí, teoricamente boa, com relação aos antibióticos, porque isso vai proteger não o médico, que vai ter mais consultas, como alguém pejorativamente possa pensar, mas ao próprio paciente, pelo uso desenfreado de remédios. Porque o dia ele pode precisar efetivamente de um antibiótico e esse antibiótico não fazer efeito porque já... Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, foi lançado há uns 10, 12 anos no mercado brasileiro um remédio chamado azitromicina, o sal. Esse azitromicina, o princípio ativo, ele é novo, mas ele é vamos dizer assim, um primo da eritromicina, que é um antibiótico antigo, mas com vantagens de ser usado em dose única, poderia ser usado em 3 ou 5 dias, poucos efeitos gastrointestinais que dava a eritromicina. Sabe qual é a incidência de resistência bacteriana hoje da azitromicina, com um pouco mais de 10 anos de uso? 30%. Puxa. O que quer dizer que de 10 pessoas que usam, 3 não faz efeito. Por quê? Porque qualquer gripezinha, a pessoa ia na farmácia, comprava, tomava 3 comprimidos e selecionava a bactéria. Tetrex, isso aqui era normal. Tá? E isso é uma droga relativamente nova. Continuando na garganta. Eu, quando pequeno, 7 anos de idade, precisei operar as tonsilas, as famosas amígdalas. Uhum. Meu filho, não esse que está aqui da TV, o outro, o André Luiz, o segundo, pequeno, ele teve que operar adenoide. Uhum. Fala um pouquinho por que se opera muito adenoide e por que, eu não sei se hoje se operam tantas tonsilas como se fazia no passado. E a gente sabe que não tem nada aqui por acaso. Eles são... Eu gostaria que o senhor falasse a respeito das duas coisas. Já me disseram que na questão da adenoide e das tonsilas, o bom médico, ele só retira em última instância. Porque, como eu disse, não está lá por acaso, né? Fala um pouquinho a respeito disso. Então, veja, a criança, pelo desconhecimento dos princípios de higiene e de segurança, ela tem uma fase que é própria do desenvolvimento, que é a fase oral. Tudo que pega, leva à boca. Então, o organismo, como é sábio, ele tem um mecanismo de defesa dessa parte oral, que é chamado anel linfático de Waldeyer. Waldeyer foi a pessoa que descreveu. E esse anel linfático é formado por tecido linfático, que é um tecido imunocompetente, ou seja, um tecido que produz anticorpos. E esses anticorpos, da linhagem B, que vai defender como a potencial contaminação desses hábitos de levar as coisas à boca. Então, desse anel linfático formam as duas tonsilas palatinas, que o termo correto é tonsila, como tu usaste, a gente chamava antigamente amígdala, mas é mais conhecido como amígdala. Então, são as duas amígdalas que ficam na garganta. As adenoides, que são um tipo de tonsila, têm o mesmo papel, que se fica entre o nariz e a garganta. Nessa mesma região, entre o nariz e a garganta, perto da zona que abre a tuba auditiva, que é o canal que leva ar do nariz ao ouvido, temos as tonsilas tubárias. Na base da língua, nós temos mais tonsilas, que são as tonsilas linguais, e na faringe, nós geramos granulações linfóides que fazem parte desse anel. Tá? Então, esse anel produz anticorpos e defende a via aérea inferior, pulmão, de ter outras infecções, brônquios. Esse tecido é muito importante até 8, 12 anos de idade. A partir daí, ele perde a função. Então, por exemplo, nós adultos, se nós não tivermos uma história de infecções importantes no passado, se formos procurar nossas amígdalas, muitas vezes a gente não as encontra, porque elas atrofiam. É verdade, atrofiam? Porque perde a função. Salvo os que tiveram muitas infecções e que elas se hipertrofiaram, aumentaram pelas infecções, daí elas estão presentes. Então, por exemplo, tu falasses que tu tirasses essas amígdalas, então eu vou fazer uma analogia com os meus pais. Família do meu pai, ninguém tem amígdala.
criou-se, naquela época tinha uma teoria chamada teoria do foco infeccioso, que tudo que dava infecção, a culpa ou era do dente ou era da amígdala. Então, pode ver que as pessoas que hoje têm 70, 80 anos, ou são desdentados ou não têm amígdalas. Depois nós vivemos uma outra teoria que a amígdala era um tecido de defesa que não poderia ser removida. Daí a gente passou a ter um outro problema. Crianças com amígdalas muito grandes, que durante o sono, essas amígdalas, que elas normalmente elas chegam na boca, que é o orofaringe. Mas por serem grandes, quando a gente dorme e relaxa a musculatura, elas passam a ficar nesse espaço, um pouco mais baixo da garganta, chamado hipofaringe. Daí elas obstruíam e passavam a ter a apneia do sono por hipertrofia amigdaliana. Então, finalizando, tanto a adenoide como a amígdala são tecidos importantes e devem ser removidos em última instância. Mas uma vez tendo indicação cirúrgica, devem ser removidas, porque amígdalas aumentadas, elas deixam de ter função de defesa e passam a gerar doenças que podem ser muito graves, como a apneia do sono. E essas crianças que, porventura, tiram, elas diminuem a capacidade imunológica em função disso? Não, porque tu estás tirando um tecido anormal. Essa é a grande discussão. Okay. Veja, uma cirurgia bem colocada, ao contrário. São pessoas que normalmente têm baixo peso, desenvolvem mal, passam a ser crianças que ganham peso, crescem mais. Porque outra coisa importante é o seguinte, se tu mantens esses tecidos aumentados, o padrão respiratório dessas pessoas passa a ser oral, bucal. A gente tem o padrão respiratório bucal. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o crescimento do crânio, ele depende de um equilíbrio de forças. Então, a respiração tem que ser nasal. Então, a gente respirando pelo nariz, a gente empurra o céu da boca para baixo. Quem respira pelo nariz, a língua em repouso fica contra o palato duro, contra o céu da boca. Então, o que acontece? A língua empurra o palato para cima e a respiração nasal empurra o palato para baixo. Como as duas forças são iguais, o palato tem uma formação correta, tem espaço para os dentes e tem um crescimento correto da maxila e da mandíbula. Sim. Se nós pegarmos uma pessoa assim muito famosa como o Ronaldinho Gaúcho, o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho? Respirador bucal, não tratou na data correta, o palato ficou estreito, o dente anteriorizou e depois, para corrigir isso, só com cirurgia ortognática, ou seja, tem que quebrar o osso para botar no lugar. Se eu corrijo isso precocemente, eu retorno uma fisiologia normal e o crescimento do crânio dá correto. Então, a respiração nasal não depende só de fisiologia respiratória, de aquecer, umidificar e filtrar o ar. Depende também, dependendo da fase da vida, criança em pequena idade, de todo o crescimento e morfologia crânio-facial. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, nós não podemos ser agressivos demais, como era no passado, de fazermos cirurgias em excesso, mas também não podemos ser conservadores demais quando a amígdala é hipertrófica, não tendo mais função imunológica e gerando só um fenômeno obstrutivo. Então, acho que ficou bem claro, ainda bem. Doutor, questão do nariz, estávamos falando do nariz. Eu, por exemplo, sempre tive, desde que nasci aqui, dá para perceber um grande desvio de septo. Desvio de septo e outro problema que dá no nariz, vamos entrar na sinusite daqui a pouquinho, é a tal da carne esponjosa. Poderia falar desses dois problemas na questão da saúde e se é necessário realmente uma cirurgia corretiva e o que esses dois problemas, podemos dizer assim, um desvio de septo e uma carne esponjosa podem ocasionar no corpo físico? Então, veja, a priori, cerca de 10% da população tem algum grau de desvio de septo. Então, se a gente for fazer uma avaliação numérica, obviamente, nós não vamos poder operar os 10% da população mundial. Seria excessivo e desnecessário. Então, quando é que a gente opera o septo? Quando ele faz com que o padrão deixe de ser nasal para ser um padrão oral, bucal, que é inadequado. Porque, como eu falei ainda há pouco, o nariz tem funções importantes. Sem dúvida. Aquecimento, filtragem, umidificação do ar, sem considerar que o olfato, que é uma função muito importante, ela só vai existir com plenitude se a pessoa tiver um fluxo aéreo nasal correto. Porque a zona olfativa, ela fica no teto do nariz e parte nos cornetos médios,
que eu já vou explicar o que é o Ok. corneto médio. Então, com relação ao septo, existe um desvio de septo que impossibilite um fluxo normal, deve ser operado. Outro conceito que, pegando o gancho, se a gente pegar assim os otorrinos mais antigos, pegar uma criança que tem desvio de septo, o otorrino antigo vai dizer, não se opera septo antes de 18 anos, porque a pessoa tem que crescer e o nariz tem que estar totalmente desenvolvido. Isso é uma meia-verdade. O septo já é o osso ou é cartilagem ainda? O septo é osso e cartilagem em qualquer fase da vida. Ok. Só que a proporção vai mudando à medida que a pessoa vai ficando mais velha. Perfeito. O que acontece é o seguinte, se eu pegar uma criança e que tem um desvio de septo que anule uma fossa nasal, ou seja, não consegue respirar nada naquela fossa nasal, eu tenho que operá-la independente da idade. Claro que eu não vou operar um recém-nascido, né? Por que isso? Porque isso vai acarretar essas alterações morfológicas do crescimento crânio-facial que eu falava anteriormente. Agora, eu tenho que alertar aos pais que, muito provavelmente, se eu operar uma criança muito cedo, tem zonas do nariz que, mesmo defeituosas, eu não vou mexer, que são as zonas que a gente chama de núcleo de crescimento nasal. Porque se eu mexer, a face cresce e o nariz deixa de crescer de proporção. Então, normalmente eu faço uma cirurgia, atuo nos pontos mais importantes, não interferindo na parte de crescimento e vou operar na idade adulta, corrigindo o que faltou. Ok. Agora, carne esponjosa. Para mim, como médico, carne esponjosa se dirige a duas coisas. Uma, ao corneto. O corneto é um tecido normal que todos nós temos no nariz. Na verdade, nós temos 4 pares de cornetos. Os 2 cornetos inferiores, os 2 cornetos médios, os 2 cornetos superiores e podemos ter ainda os cornetos supremos. Esses não é presente em todo mundo. Os presentes em todo mundo são 3 pares, os inferiores, os médios e os superiores. Qual é a função dos cornetos? Aquecer, umidificar o ar e olfação quando se refere ao corneto médio. Agora, o corneto, ele é um verdadeiro tecido erétil. Então, o que acontece com ele? Como ele tem que aquecer e umidificar o ar, quando a gente inspira o ar, o que acontece? Ele aumenta de tamanho. E por que ele não obstrui o nariz? Porque eu dilato a asa do nariz. No nariz a gente tem uma válvula aqui que tem 15 graus quando na respiração normal e chega a ter 45 graus quando eu inspiro o ar. Então o corneto cresce para ter maior superfície de aquecer e umidificar o ar. Só que tem pessoas que têm esse corneto muito grande, mesmo na fase não inspiratória, no tamanho normal do nariz. Aí isso aí passa a obstruir. E muitas vezes o leigo confunde essa bolinha do nariz com carne esponjosa. Sim. E a causa mais comum de corneto hipertrófico aumentado é rinite, que mais uma vez, no nosso meio, especialmente aqui na região sul, é muito prevalente. Quase 30% da população tem alguma forma de rinite. Mas isso a gente já vai falar um pouquinho mais adiante. Com relação a outra coisa que imputa a carne esponjosa são pólipos, que são tecidos inflamatórios, que podem ter relação ou não com alergia e que podem obstruir o nariz. E que daí, normalmente, isso pode ser controlado ou com os sprays nasais, à base de corticosteroides, ou às vezes tem que operar. A maioria, foi bom o senhor tocar nos sprays, que muita gente coloca porque aquilo é só um vasodilatador, muitas vezes, né? Não, veja, daí nós temos 2 categorias de remédios. Acho que foi bom tu tocar sobre isso, porque isso é outra mensagem que é importante, nós passarmos para o nosso público. Tá? Então, sprays nasais. Os vasoconstrictores, que são as famosas gotas nasais, não devem ser usadas. Tipo assim, salvo indicações muito específicas que devem ser exclusivamente médicas. Então, para a população em geral, não usar. E daí falo, não querendo fazer propaganda de remédio, Afrin, Sorine adulto, isso aí não se usa. Agora, existe uma outra categoria de sprays, que são os corticosteroides tópicos. Daí tem vários, mometazona, começou com a beclometasona, que era assim o primeiro, e agora tem outros mais sofisticados, e esse foi o grande avanço no tratamento de rinopatias, que aumentam cornetos, que geram pólipos, que são remédios seguros, que não interferem no crescimento e que, quando usados em dose correta, com orientação médica. Isso. Agora, em contrapartida, as gotas nasais, não é por acaso que o nariz é usado, infelizmente, para coisas não muito corretas, de inalação de substâncias, certo? Por quê? Ilícitas. Ilícitas. Por quê?
Porque o nariz, por ser muito rico em vasos sanguíneos, a absorção do remédio é muito rápida. Então, vou fazer uma analogia com vocês. Em velocidade de absorção de remédio, a primeira via é via endovenosa, na veia. A segunda via é nasal, ela é mais rápida do que no músculo, para terem uma ideia. Puxa, essa eu desconhecia. Tá? Então, se tu pegares uma gota nasal dessa, ela tem dois efeitos principais. O efeito no nariz, que na hora que pinga, o corneto vai ficar bem pequenininho. Como eu falei, o corneto é um tecido erétil. Para ser um tecido erétil é porque tem muito sangue, tem muitos vasos. Tu usas um vasoconstrictor, esse vaso fica pequenininho e a pessoa respira na hora muito bem. Dá um alívio imediato. Só que 3, 4 horas depois, Exato. ela tem o que a gente chama de fenômeno de rebote. Aquela vasoconstrição, a diminuição do calibre do vaso que foi efetiva, ela é muito maior, o contrário, a vasodilatação. E o corneto fica deste tamanho e o restante da mucosa. Então, o que faz com que você corra novamente para ter o alívio. E cada vez mais, então a pessoa inicialmente começa usando uma vez por dia e depois acaba usando a cada 10 minutos. Esse é o primeiro problema. Segundo, o que cai na corrente sanguínea. Então eu já tive pacientes que tiveram alteração do ritmo cardíaco por gota, arritmias cardíacas. Já tive pacientes fazendo crise hipertensiva, porque cai muito rápido na corrente sanguínea e se a pessoa tiver alguma predisposição, vai ter complicação. Então eu já vejo muitas pessoas no consultório... Isso se vende na farmácia como água, né? Sem problema. Sem prescrição, sem coisa alguma. Esse que é o perigo. Então, voltando à informação que eu dava ainda há pouco. Considerando que em Florianópolis nós temos muita frequência de rinite, que as pessoas têm obstrução nasal, coriza, coceira e espirro. Ela vai na farmácia, compra uma gotinha dessa, melhora de imediato. Em poucos dias ela passa a ter uma segunda doença, que é a rinite medicamentosa. Então, além dela não ter ficado boa da rinite alérgica que ela tinha, ela adquiriu uma outra rinite, que é a rinite medicamentosa, sem considerar que eventualmente ela pode ter uma cardiopatia em virtude da gota. Então, gota, assim, a gente usa pontualmente, às vezes nós, otorrinos, usamos para fazer algum exame específico, para ter um acesso melhor ao nariz, para algum cuidado pós-operatório, para estancar algum sangramento pontual, mas tem indicação pontual, não é uma indicação geral e que a pessoa possa se automedicar. Puxa, então é muito sério, hein? A próxima vez que você for pensar em pingar alguma gotinha, pense nisso. Doutor, outra questão do nariz. Nós entramos agora numa coisa que se confunde muito. A gente começar a falar de sinusite daqui a pouquinho e depois a gente chegar no ouvido. Vamos falar por partes. Confunde-se muito. Tem gente, por exemplo, eu gosto de jogar uma sinuca toda terça-feira, faço isso há 15 anos, é um esporte agradável, mas um dos nossos parceiros ali, por exemplo, o pó do giz onde a gente marca, ele já fica com uma coriza incrível isso aí. Ele tem uma certa rinite. O que vem ser o ite? Todo ite a gente sabe que é fruto de inflamação. Tudo que termina em ite é inflamação, né? Por que ocorre a rinite? A rinite, na verdade, ela tem um componente, tem história familiar normalmente, é uma transmissão hereditária, e existe uma hipersensibilidade da pessoa a algum fator externo. No caso da rinite, é algum fator inalatório. Daí pode ser o giz do snooker. O pólen das flores. O pólen das flores. Aqui no nosso meio, o hors concours é o ácaro, que é uma espécie de Sério fungo. mesmo? O ácaro? É assim, disparado. Ar-condicionado, que tem muito, né? Que muito ácaro, e a umidade que nós temos em Florianópolis é muito ácaro, entende? Então, na verdade, então, voltando, tu me perguntavas ainda há pouco do sistema imunológico. Isso. O sistema imunológico, ele tem dois braços. O linfócito T, que é responsável pela imunidade por célula. E o linfócito B, que é o que tem nessa região do nariz e da garganta, que é responsável pela imunidade humoral, produz anticorpos. Esses linfócitos T, ele tem duas funções. Uma, proteger o organismo contra fenômenos autoimunes. Deixa eu traduzir. Se tu és agredido por alguma coisa, o organismo não passar a perceber aquilo ali como uma coisa estranha e começar a agredir. Então ele tem dois braços, o helper e o supressor. Isso é um pouco mais complicado, mas de qualquer forma é o seguinte, no paciente alérgico, o que acontece? Ele tem um predomínio de um braço do linfócito T. Existe um erro na regulação. Então ele nasce com isso. Okay. E esse erro que ele nasce, que é geneticamente herdado, o que acontece? Se ele tiver um meio que o sensibilize, ele vai ter problema. Então, no caso, eu tenho pacientes assim,
que vão dar remédio. Então, mas doutor, eu usei dipirona uma vez, 2 vezes, só foi dar resposta alérgica na 3ª vez, porque sensibilizou o organismo. Daí na 4ª vez vai ser terrível, vai dar um choque anafilático, que tu já disseste que já tivesse. Já. Com a rinite é a mesma coisa. Tu entras em contato com o giz a primeira vez, pode não dar reação, mas tu sensibiliza as células que liberam substâncias que desencadeiam a reação inflamatória, daí o nome, rinite. Existe um processo inflamatório que é desencadeado por um fator alérgico, por um alergeno, tá? E daí tem fumaça, gera isso. Rinite tem tratamento? Tem tratamento. Agora, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa sempre chega no consultório, tem cura? Eu prefiro dizer que rinite tem controle. Então, eu tenho assim, milhares de pacientes que eu já vi com rinite. Agora, são pessoas que são disciplinadas, que tem que usar em alguma fase do tempo do ano, normalmente nos meses de maior variação térmica, algum spray nasal à base de corticoide, vai ter que fazer cuidados ambientais. Então, tem que ser um quarto melhor na sua casa. Tem que ser um quarto despido, que só tenha cama e armário, não tenha cortina, não tenha tapete, a limpeza só com pano úmido, evitando produtos químicos. Por que a prevalência de rinite tem aumentado no mundo todo? Se eu fazer uma analogia com a minha infância, eu morava em casa, tinha um espaço grande para o meu vizinho. Na minha época só tinha lustramóvel Shell como produto de limpeza e cera poliflor. Mais ou menos na nossa época. Hoje tem agora braço para limpar não sei o quê, silvo. Então o que acontece? As pessoas moram em apartamentos pequenos, pouco insolados, ficam o dia inteiro fora de casa, casa fechada. Quanto mais chique, mais grosso o carpê, aquilo ali é ótimo para ter um monte de ácaro. Se botar microscopia eletrônica, a gente vê ali milhões de ácaros. Então, o cuidado do quarto é muito importante. O quarto do alérgico é aquele quarto espartano, cama e armário. Higiene pessoal, mesma coisa. Banho rápido, morno, poucos produtos de higiene pessoal. Hoje tem creme para isso, creme para aquilo, cheirinho para aquilo ali. Então, é problema. Mesmo os cremes de limpeza, produtos de limpeza do banheiro, que são muito fortes, isso são alergizantes. É o amaciante da roupa, é o sachê do armário que dá cheiro. Lá para limpar o chão então, ali. Tudo isso tem que ser cuidado. E são coisas factíveis de ser feitas, porque se limitam ao quarto, à higiene pessoal e vestuário. Animais domésticos. Puxa, isso é outra coisa que tem aumentado gato, muito. Principalmente, que muita gente tem gato. Gato dos animais. Normalmente o que eu recomendo aos meus pacientes é não ter gato, cachorro ou passarinho. Deles o pior é o gato. Para ter uma ideia, se eu tiver um gato nesse ambiente por algum tempo, tirar o gato hoje, por 6 meses ele vai deixar algum alergeno neste ambiente, mesmo que se faça limpeza diária. O que é isso? O gato é extremamente alergizante. Tá? Puxa vida. Tem pessoas que dormem na cama com o gato, com o cachorro. Muitas. E isso é uma coisa assim. Então, se é para ter um animal doméstico, primeiro eu não teria gato. Se é para ter um cachorro, que ele não entre no quarto, que tenha pelo baixo. Mas todo mundo deixa. Mas não é o ideal. É a moda hoje. Porque hoje é mais fácil trocarem de médico do que se livrarem do animal doméstico. Sim, né? Pode ter certeza. Ou então, às vezes, do próprio cônjuge. Né? Vai embora. Então, a alergia tem aumentado muito. Infelizmente, pelos hábitos modernos de vida e o fato de deixar a casa fechada o dia inteiro, isso sendo Florianópolis um repositório de ácaro pela umidade, a casa fica com aquele cheiro de mofo. Isso é um fator importante de irritação do nasal e desencadeamento de crise. Mas isso tem perfeitas condições de controlar. Ótimo. Rinite pode levar a sinusite? A imensa maioria dos casos Não brinca, é verdade? O termo correto é rinocinusite. Rinocinusite. O termo sinusite, na verdade, só se aplicaria a 2 tipos de caso. A sinusite tem origem no dente, porque os dentes superiores eles têm relação com o seio maxilar. E eu tenho visto de forma crescente, especialmente com a colocação de implantes dentários, se não for um dentista capacitado, às vezes inadvertidamente ele penetra no seio e acaba fazendo uma sinusite de origem odontogênica. Ou mesmo pelo próprio não tratamento do dente, processos inflamatórios no canal, acaba afetando a raiz e às vezes não tem osso separando o alvéolo dentário do seio maxilar, contamina o seio. Então essa seria uma sinusite odontogênica. A segunda é a sinusite que a pessoa teve um trauma, acidente de moto aí tem todo dia, faz fratura do seio, acumula sangue dentro do seio
faz o que a gente chama de um hemossinus, e daí esse sangue serve de cultura para fazer uma sinusite decorrente desse sangue que contamina. Agora, as outras têm origem no nariz, por isso que é chamado rinocinusite. Isso, mais de 90% dos casos. Só para entrar no mito ou não, muita gente, quando está resfriada, fica com aquela coriza. Dizem, os médicos acho que dizem que o melhor de uma coriza é você assoar o nariz. É verdade. Se você ficar fazendo... Dizem que pode provocar uma rinocinusite. É verdade ou não? É verdade. E pode produzir uma otite também. Uma otite também? Porque não é por acaso que otorrinolaringologia está na mesma especialidade. Quem conhece a anatomia do nariz, o orifício da tuba auditiva que eu falava no início da nossa conversa... De Eustáquio, né? Isso aí, que o termo agora a gente usa... Tuba auditiva, era hoje antigo, né? Antigo. Mas não vou desconsiderar o teu nome, tá certo? Fica bem no fundo do nariz. Então, se a pessoa ficar fungando, ela vai contaminar o seio da face e vai contaminar o ouvido. É correto. Então, o nariz foi feito para ser assoado. Por que nós, muitas vezes, pela manhã, acordamos com coriza? Veja, o que é isso? Isso normalmente é um fenômeno vasomotor. O que acontece? A gente está na cama quente, a primeira coisa que a gente faz, vai para o banheiro. Essa variação, e geralmente descalço. É isso aí. Essa variação térmica produz a secreção. Deixa eu tentar explicar melhor. Todo órgão, ele é regulado por um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, ele tem dois braços, o simpático e o parasimpático. Não simpático de simpatia, Sim. Simpático porque é a nômina dele. Então, vamos supor, se no nariz o parasimpático seca, o simpático produz secreção. Se o parasimpático obstruiu, o simpático abre. O perfeito equilíbrio desses dois sistemas nervosos é que mantém o nariz úmido sem correr, o nariz aquecido sem estar gelado. Porque, veja, como o nariz é importante, mesmo que tu mores no Alasca, a 40 graus abaixo de zero, ou tu mores em Florianópolis, ou vamos botar na Bahia, a 30 graus acima de zero, a temperatura do pulmão do ar é igual. E quem faz esse papel é o nariz. Para ver como o nariz é sofisticado. Então, o que acontece de manhã? Se tu promoveres uma variação muito brusca de temperatura, o que acontece? Esse equilíbrio entre umidade e correr o nariz se quebra e o nariz começa a correr. É uma coisa fugaz, depois desaparece. Agora, se tu perceberes, à medida que nós vamos ficando mais velhos, lembra de pai mais velho, avô, na hora que eles tomam uma sopa quente, faz o mesmo mecanismo, eles começam a fungar. Se eles tomam um copo de chope, num copo maior, começa a comer. Por quê? Porque esse ajuste com a idade vai ficando menos sensível e gera um fenômeno vasomotor pela própria idade. Tanto é que quase todos nós, beirando lá os 70, 75 anos, vamos ter algum fenômeno desse mais frequente, não só quando levanta da cama. Você pode perceber que todos os idosos geralmente têm é imprescindível um lenço no bolso, né? Mas daí se a gente usar um sprayzinho todo dia de manhã, tu consegues controlar o problema, parando o spray e voltar tudo de novo. Mas isso é um fenômeno vasomotor por desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Muito bem, agora nós estamos chegando na outra parte aqui, que é a importante. Eu, por exemplo, aqui hoje, já faz uns 4 ou 5 dias que eu estou com uma coceirinha no ouvido esquerdo. E é uma coceirinha gostosa, quer dizer, você põe o dedo no ouvido, mas normal não deve ser. Alguma coisa tem. O ouvido, os médicos dizem, o doutor vai confirmar agora ou não, que o melhor asseio do ouvido é você tomou banho, faz o seu banho, a sua higiene, lava com o dedo que a gente faz assim, e na hora de enxugar, enxuga até onde alcança a toalha. Correto. De preferência, evitar de usar até o cotonete. Isso é verdadeiro? Mas assim, não se deve usar cotonete, não é evitar, é não usar. Olha só. Nem cotonetes, nem qualquer similar que penetre no ouvido. Tem gente que usa agulha de crochê, de tricô, clips, tampa de caneta e assim. Grampo de cabelo. E as catástrofes existem. E perfurações timpânicas, lesões de conduto. Então, o ouvido é muito nobre
a forma como tu falaste de limpeza está correto, só tem que tomar cuidado com a inclinação da cabeça com relação à fonte de água. A gente nunca direciona o ouvido contra a fonte de água. A água deve ser direcionada para a cabeça. Então, ou se inclina a cabeça para cima, para baixo, perdão, ou hiperestende o pescoço, daí a água que vai escorrer lateralmente a cabeça, a gente ensaboa, enxuga e resolve o problema. Nada de ficar fazendo essa coisa. Porque o ouvido ele tem uma inclinação para protegê-lo da água e para protegê-lo de corpos estranhos, tipo insetos. Tá? Então, com relação a cotonetes, essas outras coisas e a lavagem do ouvido, essa é a forma correta. E um outro detalhe é o seguinte, quem vai a cabeleireiro, muito cuidado, é muito comum a cabeleireira direcionar o chuveirinho para a orelha. O correto é fazer com que a cliente, no caso, o mesmo cliente, hoje os homens também vão, hiperestender o pescoço e o chuveirinho tem que ficar na região da testa em direção... Nem encostar na orelha, nem nada. Não, longe da orelha. Exatamente. Não precisa nem tapar, porque o ouvido se defende, o que não pode é direcionar. A gente só deve tamponar o ouvido se fizer algum esporte aquático com frequência. Então, quem frequenta assim, natação 3, 4 vezes por semana, quem faz... E daí sim, é prudente que proteja o ouvido, porque eu costumo brincar com meus pacientes que o ouvido não é um órgão aquático. Só para exemplificar isso, Florianópolis é uma ilha, nós temos dezenas de praias. Se eu vejo uma otite externa a cada 3, 4 meses no inverno, otite externa, leia-se, qualquer processo inflamatório do tímpano para fora. Para fora, sim. Até a orelha. No verão eu chego a ver 3, 4 por dia. Por quê? Normalmente são crianças que mergulham demais. Aquele adulto, aquele adolescente que mergulha eventualmente, não precisa usar o tampão. Agora, se for fazer alguma coisa a miúde, ou como esporte, ou mesmo no verão, bom usar tampão. A cera do ouvido é um produto natural e que está lá, não está por acaso. Até onde tem a questão da higiene, até onde se deve mexer na tal cera do ouvido, qual é a importância disso no ouvido? Veja, como eu já falei antes, o organismo ele é sábio, o ouvido se autolimpa. Opa, o ouvido se autolimpa. A pele que reveste o ouvido, ela descama sistematicamente do tímpano para fora, num mecanismo de renovação. E nesse mecanismo de renovação, ela vai carreando a cera para fora. Então, se a pessoa for observadora, numa dessas limpezas que se deve ser feito no banho, que é o momento de limpar, ela vai notar que vai passar o dedinho e volta e meia vai ver um pedacinho de cera. Isso. Essa é a cera que vai ser removida porque o ouvido botou para fora. Então, a gente tem que limpar o ouvido, como tu falavas ainda há pouco, até onde o dedo revestido da toalha chegar. Acabou. Lá para dentro, outra coisa que eu costumo brincar é o seguinte, quando a gente vai ao dentista, a gente tem que escovar os dentes. Para ir o otorrino, não precisa usar o cotonete. O otorrino vai ficar muito mais feliz de ver um pouquinho de cera lá dentro, porque ela tem função de proteção. Então, respondendo, ela tem lubrifica, ela tem bactericida na sua composição, ela tem glândulas ceruminosas que a produzem ao redor do conduto. Olha que importante isso, hein? Então, ela tem uma participação efetiva. Para vocês terem uma ideia, existem doenças, a mais prevalente chama-se otite externa eczematosa, que são pessoas que não produzem a cera. E daí sim, essas pessoas têm uma pele seca, descamativa, tem coceira, prurido. Então, cera tem função. E a gente não precisa ir no médico limpar. Nem, outra coisa importante, essas pastorais da terra, eles têm um sistema com vela e que fazem limpeza das pessoas. Isso é desnecessário. Existe um percentual pequeno de pessoas, sim, que produzem cera em excesso ou tem um meato, um conduto estreito e que não eliminam corretamente a cera. Essas, sim, tem que fazer limpeza. Mas, de preferência com o médico. Sim. Lavagem, embora não esteja incorreto, é algo que tem que ser feito por cuidado. Por exemplo, eu já vi no hospital que eu trabalho terem feito lavagem na emergência e perfurado os 2 tímpanos. Nossa Senhora! Então, tem que ter cuidado, não pode direcionar a seringa direto para o tímpano, que o tímpano é uma membrana elástica e ela tem resistência, mas ao mesmo tempo ela pode ser frágil. Qual é a principal causa, fora as que precederam, tudo que nós falamos de nariz e garganta agora há pouco, que também podem ser causadores de uma otite, né? Qual é a principal causa das otites?
Aí eu diria patologia nasal, via aérea superior. Geralmente começa por aqui, Não é então? isso. A maioria dos casos das otites médias, veja. Quem tem a criança muito otite, né? Otite média. Por quê, hein? A Por quê? criança Porque tem a mais. anatomia da criança é diferente. A tua trompa de Eustáquio, no recém-nascido, ela é curta, ela é horizontal e ela é estreita. E considerando que a criança não tem essa cultura nem o hábito de assoar nariz, o que a criança faz? Ela faz isso aqui, ó. À medida que ela faz isso aqui, o que ela faz? Ela aspira líquido do nariz para o ouvido, que está praticamente no mesmo nível e contamina o ouvido. Daí, o que acontece? Qual é a forma principal de prevenir isso? Primeiro, amamentar a criança. Esses 6 meses de amamentação é importante. Segundo, se possível, não botar a criança em creche antes do 1º ano de vida. Opa, importante também. Terceiro, quando amamentar, não amamentar a criança deitada, tá? Numa poltrona como nós estamos aqui, amamenta. Depois de amamentar, levanta um pouquinho para ela dar o famoso arroto, para depois deitar. Às vezes a criança amamenta várias vezes durante a noite e a mãe bota no travesseiro e mama de lado. Isso, às vezes a criança, na hora de regurgitar, ela regurgita o leite e isso pode contaminar o ouvido. Puxa vida. E outra coisa, tendo secreção nasal em adulto, mandar assoar o nariz. Em criança, que é a maior prevalência de otite média, lavar com essas soluções fisiológicas, soro. Isso que muita mãe faz, essa tal de gota de azeite no ouvido. Não, na verdade é o seguinte, o azeite, ele ajuda na dor pelo calor. Então, na verdade, o ouvido a gente não pinga nada. Então, tem gente que pinga pó de café, tem gente que pinga leite materno, azeite. O que se faz é o seguinte, dor de ouvido, não teve acesso ao médico, primeira conduta, calor local seco. Pega um pano, passa ferro, ou pega uma bolsa, bota água quente, sempre interpondo uma toalhinha para não queimar a orelha pelo excesso de calor, calor local seco. Dá analgésico por via oral, paracetamol. Como paliativo até procurar um médico. É isso aí. Ótimo. Mas não tem, às vezes a pessoa pensa assim, começou com dor de ouvido de madrugada, tem que correr ao médico naquele momento. Mesmo que o médico constate uma otite, ele vai ter que dar antibiótico. O antibiótico vai demorar 48 horas para fazer efeito. Então, o que vai fazer efeito é o analgésico. Então, não tem esse aspecto de sair correndo. Calor local, analgésico, aguarde. Se o nariz estiver congestionado, lava com uma solução fisiológica, não com aquelas gotas que nós falamos ainda há pouco. Soro, morninho de preferência, até ter condições de fazer uma consulta e confirmar o diagnóstico. Pronto, e agora nós chegamos onde eu queria aqui, que é... Onde eu queria não, que eu queria isso tudo. Mas tem muita gente esperando exatamente o que nós vamos falar agora. A tal dessa labirintite. O que é, doutor Ciríaco, que provoca a labirintite? Parece que tem N fatores, mas é um problema que aflige O senhor deve ter um percentual, com certeza? Assim, não, veja, grande parte da população. Eu vou começar pela denominação. Como tu bem fizeste no texto que tu me encaminhasses, o primeiro erro, o nome não é labirintite. Labirintite, ela só serviria para diagnosticar processo infeccioso do ouvido interno, que para o leigo chama de labirinto. Então, primeiro, a gente tem que saber o que o labirinto é. O labirinto, a maioria da população não sabe, fica no ouvido. O ouvido ele é dividido em 3 porções. O ouvido, ou orelha externa, que é a nova nómina, que é formada pelo pavilhão e pelo conduto, onde não se usa cotonete, sim, e acaba no tímpano. Daí nós temos o tímpano e a orelha média, onde estão os ossículos, que é o que conduz o som. E além, onde se articula o estribo, ele se articula numa janela, chamada janela oval, que ali começa a orelha interna, que é formada pelo vestíbulo e pelos canais do equilíbrio. Essa parte da orelha interna, por ter uma anatomia sofisticada e que lembra um labirinto, como o nome diz, é chamado labirinto. Então, o nome labirintite só serviria para processos infecciosos do labirinto, que é um percentual mínimo. Olha e esses casos eu vejo muito raramente. Como complicações de otites médias maltratadas ou como complicação de meningite. Essas são as causas mais comuns. Complicação de meningite? Meningite é uma causa importante de labirintite e grande parte dos pacientes acabam surdos. Porque, como complicação da labirintite, existe uma
ossificação da cóclea e ela perde a função. Por isso que o diagnóstico precoce de meningite é importante. Por isso que o tratamento correto de otite média é importante. Agora vamos às labirintopatias, que é o nome correto. Sim. Então, as labirintopatias, a causa mais comum de labirintopatia chama-se vertigem postural paroxística benigna. É um nome chamado, pomposo, que a gente chama de VPPB. Então, deixa eu tentar explicar o que seria isso. No ouvido, como eu falei, o ouvido interno, nós temos o vestíbulo, que tem duas unidades, o sacro e o utrículo, e temos os canais de equilíbrio, que são em 3. Você falou desses canais do equilíbrio. São canais de equilíbrio mesmo? São canais de equilíbrio. Eles são em 3 e eles têm uma angulação entre si de formas que todos os planos que a cabeça assuma, um desses canais está representado. Então, eu estou nessa posição, eu tenho um canal semimuscular lateral que está a 90 graus aqui. Eu tenho um canal semimuscular superior e tenho um canal semimuscular posterior. Eles cobrem todas as posições da cabeça, porque a gente não cai quando muda a posição da cabeça. Só que nesses canais de equilíbrio e no vestíbulo, no sacro, no vestíbulo, nós temos sensores, que são chamados crista-ampulares, que também têm células ciliadas como a do nariz, mas são células que são sensíveis ao movimento, à aceleração. Essas células ciliares não são as vibriças, nada a ver? Não. Tá. São microscopia eletrônica. Tá, ok. Para vocês terem uma ideia, essas células ciliadas da cóclea e do canal de equilíbrio, elas estão sendo conhecidas cada vez mais de 15, 20 anos para cá. Puxa. E um do grande pesquisador é um brasileiro que fez formação na USP, onde eu fiz doutorado, e eu tive o prazer de conhecê-lo e assistir algumas palestras dele. Ele tem um dos maiores laboratórios de pesquisa em célula ciliada do mundo em Washington. Mas continuando. Então, esses canais de equilíbrio e o vestíbulo, eles têm sensores, que são formados por células sensoriais que são ciliadas, que são sensíveis à aceleração e desaceleração. Então, tem líquido lá dentro, e dependendo da posição do líquido, ele mexe o cílio de um lado e para o outro. Só que na superfície desse líquido tem que ter uma membrana, e essa membrana tem concreções de cálcio. Por isso que ela faz o sensor funcionar. Por algum problema, alguma membrana alguma granulação dessa de cálcio desgarra e cai no líquido e dá uma falsa informação para o paciente, e daí a pessoa tem posição, mexendo a cabeça ela fica tonta, mexendo para cá fica tonta, porque essa concreção cálcica cai, sai do lugar anatômico correto e passa a dar uma informação errônea. Mas não se sabe qual é a causa disso? Pode ser traumática, pode ser idiopática, mas a gente tem como tratar. Às vezes, com uma simples manobra no consultório de reposicionamento. Então, tem pessoas como o Epley, que é um indivíduo que, infelizmente, eu tive o prazer de conhecer ele e fazer um curso com ele, que são manobras que a gente faz de mexer a cabeça e do corpo e a tontura desaparece. Mas você consegue curar uma labirintite? Se a vertigem for essa paroxística benigna, tem cura. Às vezes, numa única ida ao consultório. Às vezes, a gente tem que fazer mais de uma manobra. Às vezes, tem que botar um colar cervical para limitar a movimentação da cabeça, até que esse sensor não desgarre mais nenhuma membrana, nenhum otólito, que é o nome dessa concreção cálcica. Essa é a mais prevalente e esse é o tratamento fisioterápico, manobra de reposicionamento. Quanto tempo? Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Tem casos que a gente resolve a maioria dos casos com uma, duas consultas. Então, para a felicidade das pessoas que sofrem disso, porque dizem que é o sofrimento mesmo. Eu espero jamais padecer disso, porque diz que você não equilibra de jeito nenhum, você deitado, o mundo gira, você não tem posição. A sensação é muito. E outra coisa importante salientar é o seguinte, que os sintomas da labirintopatia, eles são normalmente mais graves do que a doença em si. Porque o que assusta na labirintopatia é que a pessoa associa o que a gente chama de sintomas neurovegetativos, ou seja, a pessoa tem náusea, tem vômito, tem palidez cutânea, ou seja, fica branco, tem sudorese, tem taquicardia. É mesmo? Então, tudo isso, a pessoa fica muito mal e assusta-se pelo grau de sintomas que ele tem. Então, tirando a VPPB, vertigem paroxística benigna, outra causa muito comum é a neuronite vestibular. É a pessoa que tem uma gripe, passa a gripe e tem tontura.
Daí essa tontura normalmente pode demorar semanas a meses. Olha e daí só. como é que a gente resolve? Dando remédio e fazendo exercícios de reabilitação vestibular. Mas uma coisa que tenho visto cada vez mais é o seguinte: problemas metabólicos. Ou seja, o labirinto não tem problema, mas ele passa a ter problema por problema no organismo. Então, daí o mais comum é erro no metabolismo dos açúcares. Ou a pessoa que tem muito açúcar, o diabético, ou o paciente que tem hipoglicemia reativa. Normalmente o diabético tem as duas coisas, e tem até mais hipoglicemia do que hiperglicemia. Por quê? Porque, primeiro, ele toma remédio para baixar a glicose. Segundo, ele não faz uma dieta correta. E se ele fica muito tempo com o estômago vazio e toma o hipoglicemiante oral, o que acontece? Como ele não comeu nada, o remédio baixa muito a glicose, Vai ele fica reverberar tonto. lá em cima. E ele fica tonto. Puxa, olha Tá? só. Então, muito cuidado. Outra coisa, tireoide também pode dar tontura. E é muito prevalente. Mas dos problemas metabólicos, eu valorizaria muito a glicose. E muitas vezes a gente tem o quê? Associação de coisas. Então, por exemplo, no jovem, a causa mais comum de tontura, tirando esse aspecto que eu falei de VPPB, ou neuronite ou vestibular, é erro. Daí entram as cafeínas. Eu te falava que as cafeínas na garganta é ruim porque resseca, mas para o ouvido a cafeína é muito ruim também. Porque ela irrita essas células ciliadas que eu te falei e dá um zumbido, pode dar alteração da audição Bem lembrado e pode do dar zumbido, tontura. Tá? Mas normalmente é o seguinte, na labirintopatia, normalmente o paciente não tem só tontura, ele tem zumbido e tem, às vezes, perda auditiva. Então, muito cuidado com erros alimentares, de ficar muito tempo sem comer, de usar cafeína em excesso, porque é irritante. Então, aqui nós temos uma percentual de gaúchos muito grande. Chimarrão é um negócio complicado, porque o teor de cafeína é alto, então tem que tomar cuidado. Chocolate, como eu falava, também. E outro dado importante é o sedentarismo, né? Que é outra coisa que o labirinto tem uma única artéria levando sangue, é a circulação terminal. Então, tudo que afeta a circulação vai afetar principalmente então o labirinto. Tem N fatores, então, Muito. que podem. É um compêndio. Bom, eu acho que o mais importante de tudo, o doutor disse hoje, que tem cura, tem tratamento, e eu acho uma boa anamnese, a cura é quase que... Veja, o diagnóstico de labirintopatia começa primeiro no consultório. Grande parte a gente resolve no consultório. E normalmente são consultas longas, porque o paciente está muito amedrontado. O paciente sempre acha que vai ter um infarto, Não tenha dúvida que vai ter um disso. derrame. Todo mundo diz que sente mal a beça. A primeira coisa é o médico reforçar o diagnóstico e que é uma doença que tem controle e que vai controlar o sintoma e vai ficar bem. Alguns são mais difíceis de tratar, mas certamente sempre tem alguma coisa para melhorar a qualidade de vida do paciente. Finalizando, que nós estamos quase em cima da hora. Por que uma pessoa comum deve procurar um otorrinolaringologista, vamos dizer, mesmo que ela não tenha problema algum aparentemente? É importante, como a mulher vai a cada 6 meses no gineco, o homem faz os seus exames clínicos também a cada 6 meses, 1 ano, é importante fazer-se uma visita a um otorrino? Não, eu acho que o otorrino é uma especialidade que ele só vai ser procurado se tiver um sintoma específico. Não pode ser tardio? Não, daí eu diria o seguinte, eu tenho assim famílias que têm surdez. E hoje, por exemplo, o percentual de surdez genética é muito alto. Então, por exemplo, eu tenho 30 anos de medicina e 30% a 40% das origens das surdez congênitas no Brasil há 30 anos atrás era rubéola congênita ou infecção neonatal por citomegalovírus. Isso ainda continua alto, mas baixou muito. E o percentual de surdez genética aumentou muito. Sim. Então, isso é herdado. Então, hereditário. Famílias com surdez teriam que isso fazer é um acompanhamento, porque porque muitas delas são progressivas. Ok. A pessoa que está começando com deficiência auditiva, porque nós dois aqui, se nós vermos o tempo suficiente, nós vamos usar aparelho auditivo. É normal É normal porque o ouvido não foi feito para durar 80, 90 anos. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor vai ser a reabilitação, melhor o prognóstico. Mas, salvo essas coisas pontuais, não há. Ou rouquidão. O cara que fica rouco mais de uma semana tem que ver a corda vocal. Tem que ver o que está acontecendo. Pode ter um câncer. Agora,
ir por ir, só se tiver uma história familiar de doença geneticamente ou um sintoma pontual. Bom, então, o nosso desejo, não sei, mas dele também, porque ele é muito boa gente, o doutor Ciriaco, é que você nunca precise de um otorrino, né? Veja, olha, todo médico que é médico, ele sempre preconiza que a melhor medicina é feita fora do consultório. E nós falamos no início da nossa conversa Sim. que a longevidade vai muito mais de hábitos de sono, de dieta, de atividade física, do que é feito dentro do consultório. Isso aí é o que a gente pode complementar. É verdade. Olha, infelizmente o tempo corre aqui, como eu digo, o deus grego, o deus Cronos, né, que é o deus do tempo, ele sempre é cruel com a gente aqui. Mas eu espero que nós voltemos a conversar a respeito, porque é uma área que eu acho que é importantíssima. Nós podemos, numa próxima entrevista, abordar outros temas que eu acho que é de muita importância aqui. Com prazer. Hoje só me resta agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre.